Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou fazer esse vídeo aqui bem curtinho para fazer uma revisão, né? Abordar o conteúdo que ainda não consegui abordar para essa prova do poliedro, que será o capítulo 8 de ligação covalente e a ligação metálica, tudo bem? Nós já vimos a ligação iônica, que é aquela que ocorre entre metais e ametais, ou entre metais mais hidrogênio, e o foco dessa primeira parte aqui agora vai ser a ligação covalente, que ocorre entre ametais ou ametais mais hidrogênio, ok? Um exemplo clássico é a água, né, H2O, em que os átomos de hidrogênio e oxigênio se ligam por ligações covalentes aí na molécula de água. Bom, então ligação covalente, definição, é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons, tá bom? Os compostos formados nesse tipo de ligação são chamados de compostos moleculares, eles formam moléculas, tá? Geralmente, esse tipo de ligação vão ocorrer entre átomos que apresentam alta eletronegatividade. Quem são os átomos que apresentam alta eletronegatividade? Ametais. Bom? E por fim, ó, os dois núcleos se atraem igualmente. A gente pode ver nesse GIF aqui dois átomos de hidrogênio, cada um com um elétron na sua camada de valência, e eles compartilham. E esse par compartilhado ele funciona como uma cola. Vou mostrar melhor isso no próximo. Então, como a gente pode ver, ó, o par de elétrons vai funcionar como uma cola. No caso aqui foi o elemento hidrogênio, mas eu vou mostrar alguns outros átomos para vocês verem que o raciocínio é o mesmo. Aqui nesse GIF a gente tem hidrogênio, o metano, né, CH4, o cloro elementar, gás cloro e a água. Observem aqui no exemplo do metano que o carbono ele tem 4 elétrons na valência. Então, ele vai compartilhar, cada um desses elétrons vermelhinho, ele vai compartilhar com o hidrogênio e no total, quando ocorre a ligação, se você contar aqui em volta, o carbono fica com 8 elétrons em sua valência. Ó. PV, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? A mesma coisa, o mesmo raciocínio acontece aqui para a água, tá? E o cloro também. Então, esse tipo de ligação covalente, vou reforçar mais uma vez, ocorre por compartilhamento de elétrons para que os átomos atinjam configuração estável de gás nobre, né? Ou seja, lembra da teoria do octeto? Seria isso. É importante aqui, pessoal, representar cada átomo com seus elétrons na valência e existe uma fórmula específica para fazer isso. Ela é chamada de fórmula eletrônica ou de Lewis. Eu coloquei uma tabelinha aqui que vocês vão ter que meio que decorar ela, né? Eu vou pedir para vocês anotarem aí depois, porque ela é importante. E seria essa daqui, ó. Seria essa tabelinha aqui, tá? Então, elementos do grupo 1, como hidrogênio, lítio, sódio, potássio, todos eles, se pedir para você representar, você vai representar ele dessa maneira. O símbolo com uma bolinha. Essa bolinha aqui ó, representa um elétron, tá? Então, elementos do grupo 1 têm um elétron na camada de valência. Elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na camada de valência. Grupo 3, 3 elétrons. Grupo 4, 14, né? Grupo 3, grupo 14 e assim sucessivamente, tá? Então, até o grupo 14, a gente tenta, esses 4 primeiros grupos, a gente tenta colocar eles separados. A partir do grupo 15, 16, 17, 18, a gente vai tentar formar pares, né? E alguns elétrons eles vão ficar desemparelhados. Esses que eu circulei de amarelo são chamados de pares de elétrons livres. Aqui é possível fazer ligação? Sim, só que é um outro tipo de ligação chamada de ligação coordenada. Esses elétrons isolados aqui, ó, é os que permitem fazer ligações covalentes, tá bom? Então a gente percebe aqui no grupo 15 eu tenho 3 elétrons desemparelhados. Então todos os elementos do grupo 15 podem fazer 3 ligação. Aliás, podem não, eles devem fazer 3 ligação. Elementos do grupo 16 fazem 2 ligações e elementos do grupo 17 fazem apenas uma ligação, tá? Elementos do grupo 18 já têm 8 elétrons na camada de valência e eles não fazem ligação. Então vamos responder aqui, ó. Exemplo. Como que seria a fórmula eletrônica ou de Lewis do ácido fluorídrico ali, ó, do fluoreto de hidrogênio, que seria o HF? Então a primeira coisa vou representar o hidrogênio e vou representar o flúor com seus elétrons na valência. O flúor eu já peguei ali do modelinho, ele tem 7. Depois que eu faço isso, eu venho cá, ó,
e faço esse desenho, esse círculo em volta dos elétrons. Então aqui eu tenho a fórmula eletrônica ou de Lewis para o fluoreto de hidrogênio. Se a gente for contar os elétrons do flúor, tem 2, 4, 6, com mais esses dois do meio, tem 8. Então o flúor está estável com 8 elétrons. Já o hidrogênio, ele fica estável apenas com 2 elétrons na sua valência. Ele é uma exceçãozinha, né? Ele fica estável com configuração eletrônica semelhante ao do hélio. No caso do oxigênio, basta a gente olhar. Olha o oxigênio aqui. Como é O2, a gente vai desenhar 2 átomos de oxigênio. Ó, desenhar um pouquinho mais afastado. Então, desenha aqui 1, 2, 3, 4, né? 5, 6. Uai, professor, aqui o senhor está pedindo para desenhar um de um lado, outro do outro. Se você desenhar dessa maneira, vamos tentar fazer a ligação? A gente até vai conseguir fazer essa. Mas e aí, como é que eu faço para fazer essa ligação do outro lado? Tá vendo que fica estranho? Então, você vai tentar desenhar esse par de elétrons aqui no eixo vertical para facilitar o seu desenho. Em vez de eu colocar um elétron de cada lado, eu vou colocar os dois do mesmo lado para poder surgir a ligação, tá bom? Então aqui eu tenho uma ligação dupla. Pode acontecer? Pode. Se eu for representar na forma estrutural, eu posso substituir esse desenho simplesmente por um tracinho. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, dupla O, dupla O, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui da água, seria o H2O. A gente tem o oxigênio, ele seria o elemento central. Aqui eu vou fazer igual está mostrando ali, tá bom? Um hidrogênio aqui. Vou desenhar ele de forma linear, porque a gente ainda não está aprendendo a geometria. Quando a gente for desenhar a geometria, eu ensino o ângulo correto, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Sempre os elétrons desemparelhados, eles são possíveis de fazer ligação. Se eu for fazer a forma estrutural, que é uma outra forma de representar, vai ser assim. Lembrando que eu não estou considerando a geometria molecular ainda, tá? Isso é um conteúdo do próximo capítulo, H2O. Olha mais um, ó. Represente a fórmula eletrônica do ácido sulfídrico. Vamos lá? O H2S. Aqui, ó, eu tenho o enxofre e aqui eu tenho o hidrogênio. Se eu for fazer a representação, o enxofre ele tem 2 elétrons não ligantes. Então, ó, é neles que vão se ligar os hidrogênios. Então, eu vou desenhar um hidrogênio de cá e um hidrogênio de cá. E aí eu faço a ligação. Tudo bem? Bem tranquilo. Essa é a fórmula eletrônica. Se eu fosse representar a fórmula estrutural, eu substituo o desenho ali dos elétrons, eu substituo por tracinhos, tá? E esse seria o H2S. Pode acontecer também, né? Eu já mostrei para vocês, no caso do O2, da ligação dupla. Aqui eu quero mostrar para vocês uma ligação múltipla, no caso, uma ligação tripla, que é quando 2 ou mais pares de elétrons eles são compartilhados entre os mesmos átomos. Então, olha aqui a pergunta. Ó, represente a fórmula eletrônica do HCN. O carbono ele tem que fazer 4 ligações. Tá? Uma forma de você saber quem é o elemento central é você pensar na eletronegatividade. A gente sabe da ordem de eletronegatividade, Alfon, Cl, Brisk, né? pH. O elemento central sempre vai ser o menos eletronegativo, desconsiderando o hidrogênio. Aqui, no HCN, você ignora o hidrogênio, porque ele não participa. Entre o carbono e o nitrogênio, quem é o menos eletronegativo? Ó, o nitrogênio está aqui e o carbono está de cá. O carbono ele é menos eletronegativo. Então, ele vai ser o elemento central. Você vai desenhar ele aqui no centro, com seus 4 elétrons. Tá? Então, o nitrogênio vai estar do lado de cá, com seus 5 elétrons, e o hidrogênio vai estar de cá. Então, a gente vai começar a fazer a ligação. Tá? Fiz uma ligação aqui. Observem que tem 3 elétrons desemparelhados no carbono agora, que é esse de cima e esse de baixo. Se eu for tentar fazer a ligação aqui, ó, vai ser difícil. Então, eu vou dar uma reestruturada no desenho para que esses elétrons eles fiquem aqui no eixo paralelo. Ó. O carbono não tinha 2, não tinha 4 assim? Em vez de desenhar ele em cima e embaixo, eu vou desenhar os 2 dele para o lado de cá. Tá? Dessa forma. O nitrogênio não era assim? Em vez de desenhar esses 2 aqui, eu vou desenhar eles aqui
para ficar mais fácil de eu visualizar a ligação. Então aqui eu tenho uma ligação tripla. Tudo bem? E essa é a minha fórmula do HCN. Se você contar a quantidade de elétrons do nitrogênio, ele vai ter 8, 2 em cima, esses 3 aqui dão 5, com mais 3 de cá, 8. Os elétrons que estão aqui circulados de vermelho, todos esses 6 elétrons pertencem tanto ao carbono quanto ao nitrogênio, pertencem aos dois átomos, tá? O carbono, vamos contar quantos elétrons ele tem depois de fazer a ligação covalente? Os 4 que ele tinha, mais 3 do nitrogênio, mais 1 do hidrogênio. Então, ele tem um total de 8. Na nossa representação de fórmula estrutural, vai ficar assim a fórmula do HCN, tá bom? Então, eu ensinei a vocês a fazer a estrutura de Lewis aqui do HCN. Então, aqui só para mostrar, né, aqui representações de fórmulas eletrônicas, em que eu mostro todos os elétrons, fórmulas estruturais planas, em que eu substituo esses elétrons e as ligações por traços, cada traço representa uma ligação, e as fórmulas moleculares, né, as fórmulas mínimas. Por fim, pessoal, aqui também só para mostrar a ligação dupla e tripla, não vou entrar muito em detalhe, porque eu já fiz até o exemplo no exercício anterior. A apostila também traz, né, uma questão de energia de ligação. A ligação simples seria uma ligação um pouco mais fraca de você romper. Para você romper ela, você precisaria de 348 kJ por mol. Então, eu considero ela como se fosse um barbante. A ligação 2, com dupla, né, ela seria ali uma corda, uma ligação mais forte. Os átomos eles ficam mais próximos e a energia envolvida é um pouquinho maior. A ligação tripla, imagina, uma ligação muito forte. Os átomos eles estão muito próximos. Você precisa de despender muita energia para romper essa ligação, tá bom? Então, eu considero essa daqui como se fosse um cabo de aço. Quesito força ali entre as ligações. Para a gente finalizar essa aula aqui, falta a gente falar da ligação coordenada dativa, tá bom? Então vamos pensar nesse exemplo em que eu tenho o SO, tá? Que é o monóxido de enxofre. Aqui já está pronto o esquema, mas mostra certinho a ligação compartilhada, a ligação covalente, tá? O enxofre ele tem 6 elétrons na valência, se eu for desenhar ele, ele é assim, ó, tá? E o oxigênio, como é do grupo 16 também, eles têm a mesma configuração eletrônica. Então, quando eu junto o enxofre com o oxigênio, eu não vou desenhar os elétrons um de um lado ou do outro, eu vou desenhar os dois para o mesmo lado, para ficar fácil de fazer a ligação. Olha só. Tá? Então, eu ligo aqui, conecto esses elétrons que estão desemparelhados, e aí eu tenho a ligação dupla, mantendo essa molécula estável. Aí acontece o seguinte, pessoal, sobraram pares de elétrons não ligantes, tá? Nos dois átomos, tanto no oxigênio quanto no enxofre. Pode acontecer de ter um outro oxigênio aqui, ó, com seus 6 elétrons na valência, querendo fazer ligação. E aí ele pode fazer uma ligação com esse par de elétrons aqui não ligante. Eu vou mostrar melhor ali no GIF, ali na apresentação, tá bom? Então, o que acontece? Se tiver o átomo de SO, né, a molécula de SO já está estável. Caso apareça outro oxigênio, ele pode se ligar aqui, tá bom? Então, eu vou desenhar um oxigênio com seus 6 elétrons na camada de valência. E agora ele vai receber um compartilhamento desse par. Vou circular ele de vermelho aqui. A maneira de representar, a gente vai representar por um vetor que aponta quem está recebendo o oxigênio, tá? Então, o composto formado aqui agora é o SO2, tá bom? Aí vocês vão perguntar, professor, como que eu sei que vai ligar nesse de baixo, no par eletrônico do enxofre e não do oxigênio? Sempre a próxima ligação, né, nesses pares de elétrons livres, vai ser no elemento menos eletronegativo. Novamente, você vai ter que analisar entre o enxofre e o oxigênio, quem é menos eletronegativo? É o enxofre. Então, é ele que vai fazer a ligação covalente, que é chamada de coordenada, tá bom? A gente pode representar ela por uma setinha, porque os dois elétrons, quem está compartilhando é o enxofre. O oxigênio ele só está ali entrando sem contribuir com nada. A contribuição vem só do enxofre. Professor, poderia ter aí
a formação do elemento SO3? Poderia, porque ó, vocês observam que ainda tem outro par de elétrons aqui no enxofre. Então, ele permitiria fazer mais uma ligação coordenada com outro átomo de oxigênio, tá bom? Ah, professor, e nesses dois em amarelo que está aqui, daria para fazer? Daria, só que a molécula é instável. Então, o máximo, né, na prática que a gente vê é a formação do SO, SO2 e SO3. Vou apagar isso daqui rapidinho, porque eu tenho uma outra apresentação aqui. Esse tipo de ligação, ele ocorre mais comum do que a gente imagina, tá? Um exemplo é o ozônio, que é o O3. O normal é você ter apenas o oxigênio, né, o gás O2. Só que sobram dois pares de elétrons aqui nesse oxigênio. Então, se aparecer um outro oxigênio, vai formar uma ligação dativa, né, ou ligação coordenada. Esse termo dativo está em desuso, tá bom? É importante a gente ressaltar que existem, durante a notação, eu posso representar ele por uma setinha ou eu posso representar ele por um simples traço, tá bom? Ah, e aí, como que eu vou saber se eu fazer o traço simples? Como é que eu vou saber quem é quem? Você vai ter que fazer a fórmula de Lewis para identificar quem está fazendo a ligação covalente simples, né? E quem está fazendo a ligação coordenada. Aqui, ó, vamos fazer mais uma vez para a gente treinar? Como que seria a molécula do SO, do SO2 e do SO3? Só para a gente treinar. O SO é aquela mais simples, tá? Em que eu só tenho ligações do tipo ligação covalente convencional, sem ser a dativa ou a coordenada. Elas são sinônimos. Então, essa daqui, ó. O SO2, ele vai partir da mesma estrutura básica do SO, só que agora vai ter um oxigênio a mais. E ele vai fazer uma ligação do tipo coordenada. Pode ser com o par de cima ou com o par de baixo. Vou fazer aqui com o par de baixo. Então, eu, Edson, costumo fazer um quadradinho aqui e puxar uma setinha. Tá? Puxo uma setinha para eu indicar o vetor aqui, quem está recebendo o par de elétrons. Aí, esse oxigênio, ó, eu deixo vazio. Eu desenho 6 elétrons afastados. Por quê? Esse enxofre compartilha com o oxigênio de baixo. Tá? E por fim, se eu fosse representar o SO3, eu ia partir da estrutura básica, né, do dióxido de enxofre, que é o SO2. Aí representei. Vamos fazer as ligações. Aí aqui tem já existe essa primeira, que é a dativa, coordenada, e agora vai existir uma outra ali em cima. O limite para as ligações covalentes, então, é a quantidade de pares eletrônicos não ligantes no meu átomo central, tá? Agora não é mais possível aqui no enxofre fazer ligação coordenada. Para a gente finalizar esse exemplo de ligação dativa, vamos desenhar a molécula de H2SO4, tá bom? Então, aqui no caso do H2SO4, quem é o elemento central? É o enxofre. Por que eu sei que é o enxofre? Porque, exceto o hidrogênio, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, a gente desenha o enxofre com seus 6 elétrons na valência, tá? E aí, ó, a gente vai desenhar os oxigênios. Tem que ter 4 oxigênios. Ó, geralmente a gente desenha assim, tá? Vocês podem ficar um pouco perdido agora. A primeira vez a gente não sabe como desenha. Aí, já vocês acostumam, tá? Ele é um ácido oxigenado, então os hidrogênios, eles estarão ligados no oxigênio, tá? Aqui tem o hidrogênio, aqui está o hidrogênio. Com o tempo, vocês vão aprender a desenhar essas fórmulas, tá? Uai, professor, está faltando eu desenhar os 2 oxigênios faltantes. Eu vou desenhar aqui de verde só para destacar a ligação coordenada dativa. Ó, sobrou um par de elétrons no enxofre, sobrou um par de elétrons aqui no enxofre. Então, aqui agora vai fazer ligação coordenada com os 2 átomos de oxigênio. Tá vendo? Oxigênio. Então, eu tenho aqui a minha molécula de H2SO4, tá bom? Para a gente destacar, ó, a ligação covalente, ela tem a ligação covalente convencional, em que cada átomo compartilha um elétron,
são todas essas que estão em vermelho. Observa que nessa daqui, por exemplo, o par de elétrons vem um elétron do hidrogênio e outro do oxigênio. Já na ligação covalente coordenada, os dois elétrons compartilhados vêm do mesmo átomo, que é essa ligação em verde, tá bom? Se eu fosse representar ela estruturalmente, ficaria assim, ó, S, setinha, peraí, setinha para cima, oxigênio, setinha para baixo, oxigênio, aí aqui OH e aqui OH, tá bom? Essa é a estrutural, essa é a de Lewis. Para finalizar, a gente tem aqui as anomalias do octeto. As anomalias vão existir, pessoal, quando uma molécula estável estiver com algum dos seus átomos com menos de 8 elétrons na camada de valência. Então, na prova lá do poliedro, ou do vestibular, ou qualquer outra prova, digamos que o exercício te dá uma molécula, BF3. O que você vai fazer? Você vai fazer o passo a passo. Primeiro ver a representação dos elétrons na valência, do boro e do flúor. Quem é o menos eletronegativo? É o boro, entre o flúor e o boro. Então, o boro vai ser o elemento central. Você desenha ele, desenha o flúor em volta. E aí, se a gente contar, o boro está estável com O2, 4, 6. Está vendo que ele está com 6 elétrons na valência? Então, representa uma contração do octeto. Por quê? Esse átomo de boro tem menos que 8 elétrons na valência. Ele é estável só com 6. Tá? Os dois casos de anomalia do octeto são a contração e a expansão. Vamos ver um exemplo de expansão? Aqui eu tenho o PCl5, que é o pentacloreto de fósforo. Mais uma vez, você vai observar a estrutura de Lewis de cada átomo, o fósforo com 5 elétrons e o cloro com 7. Quem é o menos eletronegativo entre o fósforo e o cloro? Seria o fósforo, ele é menos eletronegativo, então ele seria o elemento central. Você desenha ele e desenha em cada elétron desemparelhado, 5 cloros aqui em volta. Então, eu não posso desenhar dessa maneira aqui o fósforo, eu tenho que desenhar os elétrons separadinhos, tá? Por quê? Porque cada um vai fazer uma ligação com o cloro. Se você contar a quantidade de elétrons que o fósforo fica, passa de 8, são 2, 4, 6, 8, 10. Então, tem um caso de expansão do octeto, em que ele está estável com 10 elétrons na sua camada de valência, tá bom? Então, esses daqui são os casos de anomalia. Basta você desenhar a molécula na estrutura de Lewis e contar. Se o elemento central tiver menos de 8, é contração do octeto. Se ele tiver mais que 8, é expansão do octeto. Lembrando que o hidrogênio fica estável com 2, tá? Por fim, moléculas ímpares. O que seriam essas moléculas ímpares? São casos, de contração ou expansão do octeto, geralmente é contração, em que o átomo ele vai ficar estável com um número ímpar de elétrons. Olha esse caso do NO. Vamos fazer a representação do NO? A gente vai fazer as ligações aqui, o oxigênio vai fazer uma ligação dupla. E se a gente for contar, o oxigênio está estável com 8, mas o nitrogênio ele está estável só com 7. Vamos contar? 2 em cima, 4, 6 e mais esse daqui que eu grifei em roxinho, 7. Ou seja, ele está com uma contração do octeto, ele é uma molécula ímpar porque ele está estável com 7 elétrons. E essas moléculas elas são chamadas de radicais livres, tá bom? Olha um outro exemplo. Digamos que o meu exercício dá a molécula de NO2, dióxido de nitrogênio. O que temos nela? Vamos montar a fórmula? Quem que é o elemento menos eletronegativo? É o nitrogênio. Então, o nitrogênio vai ser o elemento central, tá? Então, eu desenhei o que já tinha. E agora, sobrou um par de elétrons aqui, Olha o par de elétrons que sobrou. Esse par de elétrons vai fazer uma ligação coordenada com o oxigênio de cima, tá? Quando eu vou fazer a conta, eu também tenho uma anomalia do octeto, porque o nitrogênio está com, novamente, 7 elétrons na camada de valência, e ele é considerado uma molécula ímpar, ou seja, um radical livre, tá? Na prova do poliedro vai ter questões que envolvem anomalias do octeto e seja na contração e seja na formação de moléculas ímpares. Bom, para finalizar, características dos compostos moleculares. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos a temperatura ambiente, possuem baixo valor de temperatura de fusão e ebulição e não são bons condutores de corrente elétrica, com exceção dos ácidos
da amônia que sofre ionização, né, em contato com a água, mas esse conteúdo não vai ser abordado, não. A gente vai deixar para um próximo capítulo. Do capítulo de ligação metálica, eu gostaria de destacar somente as propriedades, tá bom? Os metais, né, as ligas metálicas, eles apresentam brilho metálico, ductibilidade, que é aquela capacidade de formar fios, a maleabilidade, capacidade de formar lâminas. São bons condutores de corrente elétrica, condutividade térmica, possuem alto ponto de fusão e alta densidade e resistência à tração. Se vocês derem uma lida depois na apostila nessas propriedades, é o mais importante para a prova do poliedro, tá bom? Então eu vou encerrar aqui o vídeo para não ficar muito grande. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.